ganhar o Pará, vamos ganhar para Cristo, que possamos hoje nos envolver na obra que Ele deixou. Vamos ganhar o Pará, vamos ganhar para Cristo, que possamos hoje nos envolver na obra que Ele deixou. Como invocarão se não crerem? E como crerão se não ouvem? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Queremos mais de Cristo no Pará, a fim de proclamar o seu reino, celebrando a glória do reino de Deus. Ele reinará para todos sempre. Queremos mais de Cristo no Pará, a fim de proclamar o seu reino, celebrando a glória do reino de Deus. Ele reinará para todos sempre. Como invocarão se não crerem? E como crerão se não ouvem? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Queremos mais de Cristo no Pará, a fim de proclamar o seu reino, celebrando a glória do reino de Deus. Ele reinará para todos sempre. Queremos mais de Cristo no Pará, a fim de proclamar o seu reino, celebrando a glória do reino de Deus. Ele reinará para todos sempre. Queremos mais de Cristo no Pará, a fim de proclamar o seu reino. Queremos mais de Cristo no Pará, a fim de proclamar o seu reino. Boa noite a todos. É uma honra poder estar mais uma vez celebrando e engrandecendo aquele que é único e digno de todo louvor e toda adoração. Mais um domingo de celebração ao nosso Deus. E queremos, desde já, agradecer a sua audiência, agradecer por estar mais uma vez conosco nesta celebração de domingo. Estamos vivendo a campanha de missões estaduais 2020. A Convenção do Estado do Pará realiza e promove a campanha de missões estaduais todos os anos, e neste ano 2020 não será diferente. Apesar de todo o contexto que estamos vivendo, de pandemia, muitas nossas igrejas com templos fechados, com limitações, mas a Convenção do Estado do Pará não se limitou e não se intimidou e inicia a sua campanha e conta com igrejas fiéis para a realização e o sucesso dessa campanha. O tema dessa campanha é Celebrando a Glória do Reino de Deus no Pará. E a divisa se encontra em Apocalipse capítulo 11, o verso 15, a parte B, que diz: os reinos deste mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Amada igreja, segunda igreja batista em Cidade Nova 5, queremos que você junte-se a nós, vamos somar forças e não vamos deixar que a campanha de missões estaduais venha passar desapercebido pela nossa igreja. Precisamos contar com as ofertas e o empenho de cada um dos amados irmãos ao longo desse mês de junho. Mas missões estaduais não é somente um mês, é todo ano, porque o Pará é o nosso campo missionário e a Convenção do Estado do Pará é a nossa agência missionária dos batistas paraenses. Por isso, precisamos investir na nossa convenção, investir nos projetos missionários da nossa convenção. E ao longo dos próximos cultos, aos domingos e às quintas-feiras, nós estaremos falando a respeito de missões para que os amados irmãos possam estar
ciente dos projetos, das ações, das metas, dos objetivos para a campanha de missões estaduais 2020 na nossa Convenção Batista do Estado do Pará. Então vem conosco, juntos vamos ser mais de Cristo no Pará. Vamos começar o nosso culto ao nosso Deus, e eu convido o ministério de música, o irmão Daniel e a irmã Cleonice, para juntos cantarmos cânticos ao nosso Deus neste culto de domingo à noite. Todos queridos, nós vamos iniciar cantando Eu Sou. Eu sou o Filho do Deus vivo. Eu sou o Cristo que morreu na cruz. Eu sou esperança das nações. Eu sou a voz que te chamou para ser luz, príncipe da paz. Verbo vivo entre nós. Ele é o caminho, a verdade e vida. Ele é o grande eu sou. Vivo por Cristo e nele confio. Ele é o grande eu sou. Eu sou o Filho do Deus vivo. Eu sou o Cristo que morreu na cruz. Eu sou esperança às nações. Eu sou a voz que te chamou pra ser luz, príncipe da paz. Verbo vivo entre nós. Ele é o caminho, a verdade e vida. Ele é o grande eu sou. Vivo por Cristo, nele confio. Ele é o grande eu sou. Ele é o caminho, a verdade e vida. Ele é o grande eu sou. Vivo por Cristo e nele confio. Ele é o grande eu sou. Ele é o grande eu sou. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Reino dos céus. O que ele resgatou, o que ele libertou do poder do mal, Crucificará a luz. canta nossa alma ao Criador, canta nossa alma ao Salvador. Somos reino de amor. Fomos chamados para anunciar Jesus, para ensinar a mensagem de amor desse reino de luz. Seja adorado nosso Rei Jesus, para sempre, para sempre.
Fomos comprados por seu grande amor. Somos do Senhor, somos do Senhor. Ensinamos da sua glória, celebramos sua vitória. Viveremos para sempre no reino dos céus. Cristo traz alegria, traz amor, traz justiça, salvação. Canta nossa alma, Criador, canta nossa alma, Salvador, o seu reino está entre nós. Fomos chamados para anunciar Jesus, para ensinar a mensagem de amor desse reino de luz. Seja adorado nosso Rei Jesus, para sempre, para sempre. Fomos comprados por seu grande amor. Somos do Senhor, somos do Senhor. Ensinamos da sua glória, celebramos sua vitória. Viveremos para sempre no reino dos céus. Seja adorado nosso Rei Jesus, para sempre, para sempre. Fomos comprados por seu grande amor. Somos do Senhor, somos do Senhor. Ensinamos da sua glória, celebramos sua vitória. Viveremos para sempre no reino dos céus. Viveremos para sempre no reino dos céus. Amém, glória a Deus. Fiquem agora com a mensagem. Olá, boa noite. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês para que juntos nós possamos meditar na palavra do Senhor. Na semana passada nós iniciamos a exposição de 1 aos Coríntios. Nós lemos do versículo 1 ao versículo 9, meditamos nessa parte e hoje nós estaremos dando continuidade. Eu peço que você se coloque no texto bíblico. Nós estaremos fazendo a leitura do versículo 10 ao versículo 17. O texto diz assim: Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Pedro e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei mais alguém. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Nós estaremos orando ao Senhor e pedindo que Ele nos auxilie na compreensão e também na edificação
da sua palavra que está diante de nós. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos por tua palavra, agradecemos por ela constantemente está sendo o alimento para as nossas almas. E te pedimos que através da compreensão deste texto nós possamos ser edificados por ele e termos uma vida transformada à luz da tua vontade para nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Irmãos, conforme nós já avisamos anteriormente, a gente fez ou iniciou a exposição desta carta, nós fizemos algumas considerações iniciais, foi a questão do contexto, e depois nós fizemos a exposição dos primeiros versos, e hoje nós estaremos dando continuidade. No versículo 10, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, nós temos uma exortação para que a igreja vivesse em unidade. Aqui nós temos uma ideia que começa desse verso 10 e vai até o capítulo 4, no versículo 21. Você pode acompanhar. Então, Paulo vai tratar sobre o assunto da questão da divisão da igreja a partir do versículo 10 até o capítulo 4. Mais precisamente no último versículo do capítulo 4. E o tema que ele aborda todas essas questões aqui que vão ser levantadas é as divisões da igreja. Essa é a sua ideia principal. Quando você olha para o verso 10, você vai perceber que ele inicia com uma exortação gentil àquela igreja. Essa é a ideia da palavra quando na Bíblia diz eu peço, eu exorto, ou algumas Bíblias vão traduzir como eu admoesto vocês. Então isso é uma repreensão gentil. Mas quando ele encerra esse assunto sobre a questão da divisão da igreja, no versículo 21 do capítulo 4, ele já encerra fazendo uma pergunta que eu diria que, num sentido retórico, é um pouco mais agressivo do que essa gentileza que ele começa esse texto. Ele diz assim: que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? É uma pergunta agressiva no sentido de fazer aquele povo refletir sobre as questões que costumeiramente estavam fazendo parte do cotidiano da igreja e estava prejudicando o seu crescimento espiritual. O nosso tema aqui é uma igreja dividida. Nós iremos tratar desse assunto e ao iniciar no versículo 10, a gente vai perceber que dentro dessa ideia de uma igreja dividida, que Paulo vai tentar trazê-la à unidade, ele já começa expressando o seu desejo, ou a unidade desejada. A ideia em si desse texto é a igreja é exortada a viver em unidade, mas para isso as divisões precisam acabar. O desejo é, eu desejo que vocês vivam em unidade, só que para isso existe algo que está prejudicando essa unidade, são as divisões. Então as divisões precisam acabar no meio de vocês. E aí ele inicia no versículo 10, demonstrando essa unidade desejada. E aqui eu queria, antes de prosseguir sobre as análises que iremos fazer sobre essas frases deste texto aqui, fazer algumas colocações para que possamos entender o contexto um pouco mais geral. Por exemplo, esta carta está bem claro no versículo 12 que foi escrita a uma igreja dividida. Porém, é muito interessante que no capítulo 11, no versículo 19, o apóstolo Paulo diz que a divisão também serve como algo positivo. Ela tem algo negativo para a igreja de Deus, só que ela tem algo de positivo no sentido de que os verdadeiros servos do Senhor são revelados no meio dessas divisões. Os problemas que a igreja enfrenta diariamente demonstram ou deixam bem claro quem de fato serve ou não serve ao Senhor. Neste caso aqui, que é o problema da divisão, Paulo vai dizer no capítulo 11, versículo 19, que as divisões servem também para fazer com que os filhos de Deus apareçam no meio de um povo que vive em pecado. Quando você olha para o versículo 3 do capítulo 6, o que é que nós temos lá?
nós temos um dos fatores que dividiam esta igreja. E um deles era a imoralidade que existia no meio dela. Quando você olha para o capítulo 11, você vai perceber que existe outro fator que está dividindo esta igreja. O relacionamento entre homens e mulheres nos cultos estava gerando um problema de divisão. Capítulo 11, do versículo 2 ao versículo 16. Você olha, por exemplo, para o versículo, do versículo 17 ao versículo 34, do mesmo capítulo 11, a gente vai perceber que por causa das divisões que existiam entre aqueles irmãos, a ceia se tornou um ambiente hostil. Onde ele vai descrever que no momento do culto existiam bêbados, existiam pessoas que estavam com raiva uma das outras, principalmente aqueles que não levaram comida para comer no culto, ou em um momento lá depois do culto, para se confraternizarem, não levaram porque eram pobres. E os que tinham dinheiro levavam comida e bebida. E enquanto essas pessoas estavam lá comendo e bebendo, aqueles que não tinham nada estavam só olhando e provavelmente meditavam: que tipo de crente é esse que não olha para os mais pobres? Havia divisões sobre leis alimentares. Do capítulo 8 até o capítulo 10, Paulo vai tratar sobre esse problema. Além disso, o dom de línguas, no capítulo 14, dividia as pessoas. E também havia um grande problema em relação à ressurreição dos mortos, que ele destaca no capítulo 15. Essa era a igreja de Corinto. Uma igreja que tinha basicamente 4 grupos que defendiam coisas que não eram bíblicas. E Paulo vai escrever para essa igreja dividida para que ela retorne à unidade. E aqui, esta perícope inicia com um apelo a essa unidade. Ele inicia chamando aqueles crentes de irmãos. E o que a gente pode notar é que é intencional esse fato dele dizer irmãos no início. Porque assim os coríntios seriam forçados a lembrarem que eles eram filhos do mesmo Deus. E que eles receberam essa filiação através de um mesmo Senhor. Que Paulo já disse anteriormente, aquele que santificou a igreja, aquele que morreu pela igreja. E por isso eles estavam unidos em Cristo. E não a uma nova seita religiosa, onde eles poderiam escolher um líder de suas preferências. Ou até mesmo em uma corrente filosófica nova, onde eles também poderiam escolher aqueles que eles achavam que estava mais próximo dos filósofos gregos. Não é assim. Paulo também escreve em nome de Cristo, porque Cristo verdadeiramente foi que se entregou pela igreja, uma vez que as divisões não estavam considerando esse fato. E é importante nós frisarmos que quase com 100% de certeza, as divisões que surgem na igreja não consideram o fato de que Cristo é o cabeça da igreja, de que de fato Ele foi que morreu pela igreja, e não nós, não os nossos esforços humanos de lideranças dentro da igreja. Então Paulo vai lembrar esses irmãos esse fato. É Cristo que produz a unidade, porque foi Cristo que morreu por vocês. A palavra inicial que ele utiliza é a palavra paracaléu, que eu já citei a nível introdutório, admoesto, encorajo. É um mandamento educado para aqueles irmãos. Mas, como no início eu também já falei, ele vai encerrar enquadrando os coríntios com 2 perguntas.
no capítulo 4, versículo 21. O que eu tenho que fazer com vocês? Já que vocês não conseguem viver a unidade em torno de Cristo, como cabeça da igreja, como aquele que possibilitou a existência da igreja. E aí ele prossegue e diz: em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros. Por trás dessa frase, vocês já notaram que havia um monte de irmãos que não concordavam em nada, inclusive com as doutrinas pilares do cristianismo. Isso é verdade pelo fato de, nos versículos subsequentes, Paulo dizer que aqueles irmãos estavam unidos em torno de um determinado líder conhecido da igreja. Comentamos com vocês, ao longo dessa série de sermões sobre a unidade da igreja, que a Bíblia não nos ordena a sermos iguais. Porém, ela nos ordena a pensarmos iguais, quando o assunto é a igreja de Cristo. E principalmente quando o assunto é a base elementar da igreja de Cristo. Nós não temos como discordar disso. Aquela igreja estava discordando de fatores fundamentais. E a gente vai perceber que concordância no falar, para o apóstolo Paulo, gera unidade. Ele diz: para que não haja divisões entre vocês. Pensemos no seguinte: o cristianismo bíblico foi entregue a nós completo. Não faltava nada, nós não precisamos ajustar nada ou criar alguma coisa. Então, se ele foi entregue a nós de forma completa, essas verdades precisam nos unir. Porque essas verdades nos mostram que temos apenas um único objetivo, e nós já falamos isso. Paulo falou isso para outras igrejas que ele escreveu. As doutrinas bíblicas valem para todos os membros da igreja de Cristo e mais. Por que disso? Porque nós temos o mesmo Deus, nós temos o mesmo Senhor e nós temos um único objetivo, como eu já falei para vocês. Essas são as razões fundamentais para pensarmos iguais. E aqui nós temos outra frase que queremos considerar: que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. A palavra unidos era usada com referência ao ajustamento de partes de um instrumento musical. Então vamos unir um clarinete. Então era essa palavra que era utilizada. Quando os médicos estavam fazendo uma cirurgia e alguém que quebrou alguma parte do corpo, eles também utilizavam essa palavra para juntar ou para unir uma parte do corpo a outra parte que está fora do lugar. Essa mesma palavra era utilizada para se referir ao conserto de uma rede de pesca que está lá em Marcos capítulo 1, versículo 19. Era esta palavra que era utilizada quando um navio estava se preparando para viajar, em uma viagem perigosa que precisava ser totalmente ajustada, planejada para que nada desse errado. Todas as referências que a Bíblia utiliza essa palavra aqui eram essenciais no sentido de unidade. Um pescador que não unisse a sua rede da forma correta, ele não teria uma boa pesca. Um navio que não praticasse a unidade, o seu preparo antes de uma viagem, poderia afundar e perder vidas. Um corpo com uma parte fora do lugar não serve para muita coisa. Ou eu poderia dizer, não serve para nada. E Paulo vai utilizar justamente isso, para dizer que a igreja precisa viver em unidade. Eu desejo essa unidade para vocês. Então, irmãos,
pratiquem a unidade em torno de Cristo. Porque eu estou pedindo para vocês que a unidade seja praticada em nome de Cristo. E que ela seja tão profunda que seja igual uma rede consertada. Que seja igual um instrumento que foi juntado. E que só estando unido às suas partes, ele vai ter a música boa. Ou vai tocar a música boa. Essa deve ser a unidade da igreja. A unidade que produz alguma coisa. Mas a desarmonia na igreja não produz nada. Assim como um corpo desajustado não consegue ter nenhuma funcionalidade, não vai fazer nada. Um instrumento também, um navio está fadado a afundar, uma rede está fadada a não pescar nada. E Paulo diz que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. É algo essencial. A igreja precisa lutar por isso. E aí, do versículo 11 ao versículo 17, nós vamos ver Paulo destacando a origem das divisões que existiam na igreja. E aqui ele cita uma pessoa chamada Chloe, que nós não sabemos se era homem ou mulher, o nome poderia ser uma ou outra pessoa. Nós já falamos para vocês que Paulo escreve esta carta da cidade de Éfeso. E aí ele diz que ele recebeu as informações por alguns da casa de Chloe, que provavelmente os teólogos vão dizer que eram escravos. Nós não sabemos, mas nós podemos afirmar aqui com um certo grau de certeza que essa pessoa chamada Chloe, enviando esses escravos a Paulo, disse: olha, avise ele que a igreja está dessa forma. E aí, Paulo bota a boca no trombone e diz: olha, eu recebi essas informações pelos da casa de Chloe. O interessante é que atualmente existem pessoas em nossas igrejas que têm algumas informações privilegiadas que a gente não sabe como é que elas conseguem essas informações. Existe um pastor batista que diz que, na verdade, essas pessoas têm o dom de saber o que acontece com os outros. Mas, ao invés de ajudar, esse dom é deturpado e elas usam essas informações para fofoca. E, às vezes, elas chegam e dizem para você o seguinte: olha, está acontecendo isso na igreja com o irmão fulano de tal, mas não vai dizer que fui eu que te falei. No caso de Paulo aqui, Paulo coloca logo a boca no trombone e diz: olha, eu fui avisado pelos da casa de Chloe. É provável que os irmãos tenham ficado chateados. Mas é provável também que essa pessoa tenha avisado Paulo sabendo que de fato iria se comprometer com aquilo, porque queria o bem da igreja. E decide pagar por isso. Decide enviar pessoas para dizerem: olha, Paulo, a igreja está nesse patamar. E eu acho que ela está caminhando fora dos padrões de Deus. E Paulo vai lá e diz: olha, foi Chloe que passou essas informações para mim por meio daqueles que estão na sua casa. E eu acredito que, dizendo isso, não tinha como aquelas pessoas negarem, porque a informação vinha de uma fonte verdadeira, de alguém que com certeza era conhecido na igreja local como alguém verdadeiramente cristão. E aí ele usa uma palavra chamada eris em grego, para dizer que havia contendas ou divisões. Indica aí que a igreja encontrava-se vivendo entre intrigas e confusões constantes. E aí no versículo 12, há um esclarecimento sobre o que estava gerando tanta confusão lá. Havia um partido adepto de Paulo, que nós imaginamos que seja adepto do apóstolo Paulo pelo fato dele ter fundado aquela igreja.
Então aquele povo dizia, não, eu sou partidário de Paulo. O apóstolo Paulo é o meu preferido, porque foi ele que plantou esta igreja nesta localidade. Havia um partido adepto de Apolo. Apolo possivelmente foi o sucessor de Paulo naquela igreja. A Bíblia vai descrevê-lo como um orador eloquente. Olha só o que Atos capítulo 18, versículo 24 diz. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Alexandria, naquela época, era um centro de intelectualidade ou de atividades intelectuais. E os defensores de Apolo provavelmente eram os intelectuais da igreja, que se não fossem barrados, nós afirmamos que eles estavam caminhando por transformar aquela igreja em uma escola filosófica, onde o intelecto das pessoas seria mais importante do que a espiritualidade. Eles precisavam ser barrados. Havia um partido adepto de Cefas, que é o apóstolo Pedro. E nós achamos que essas pessoas estavam unidas em torno de Pedro pelo fato de Pedro ter sido o apóstolo que conviveu com Jesus. E que talvez representasse um cristianismo mais judaico. Você vai perceber alguns comportamentos de Pedro no próprio desenrolar de Atos. Ele chega ao momento em que precisa ser repreendido pelo apóstolo Paulo quanto à questão de alimentação e observações a algumas coisas judaicas. As pessoas diziam assim, ele é o maior de todos os apóstolos. Talvez fossem os judeus da igreja que estivessem dizendo, olha, este é mais judeu, ele está mais alinhado com o judaísmo, ele conviveu com Jesus na terra, ele é o maior de todos os apóstolos, então esse é o apóstolo que está acima de todos. Havia aqueles que se diziam adeptos de Cristo, e eu acredito que esse grupo provavelmente era o pior de todos. As pessoas discutiam, eu sou adepto de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo, grande e eloquente, outros, eu sou de Cefas, porque conviveu mais tempo com Jesus, porque está mais alinhado ao judaísmo, e outro dizia, eu não quero saber disso, eu sou crente, eu sou cristão. Mas, ao que parece, esses indivíduos não estavam, de fato, alinhados a Cristo. Isso fazia apenas parte de uma carnalidade que já era grande naquela igreja. Esse grupo, talvez, não aceitasse a liderança humana. Mas a Bíblia é muito clara no sentido de que Deus estabeleceu lideranças humanas para dirigir o seu povo. É muito importante para a nossa meditação sobre esse texto lembrarmos que os coríntios eram gregos. Eles tinham a tradição filosófica na veia, fazia parte da história. Talvez os coríntios só perdessem tradição filosófica naquela época para Atenas. Nos parece que era natural deles, da cultura deles, dizer que pertenciam a determinados filósofos, a determinadas escolas filosóficas. E Paulo vai dizer que esse tipo de comportamento não é cristão. Esse tipo de comportamento é carnal, tanto por parte daqueles que praticam, no sentido de que escolhem determinados pastores, determinados líderes para a veneração, quanto por parte daqueles que se aceitam ou aceitam a veneração de pessoas. E por isso, Paulo cita aqueles partidos
e começa a fazer um questionamento em torno dele mesmo, que de alguma forma atinge os outros preferidos daquela igreja. Ele os questiona com 3 perguntas retóricas, que são aquelas perguntas que não precisam de resposta. No versículo 13, ele diz: acaso Cristo já foi dividido, literalmente, a ideia da palavra em grego, acaso Cristo já foi dividido e distribuído entre vocês? Ele foi cortado em pedaços e foi dado um pedaço para cada um de vocês? Cristo não está inteiro? Não há uma unidade em torno de Cristo? Ele pergunta de novo, diz: eu fui crucificado por vocês? A resposta seria não. Eu não fui crucificado por vocês. Então eu não mereço de nenhuma forma fazer parte desse grupo de escolhidos aí. Assim como os outros não merecem, porque eles também não foram crucificados por vocês. Ele diz: vocês foram batizados em meu nome, os outros também. Do mesmo jeito, mas ele pergunta e coloca a coisa em torno dele. A resposta também é não. Para dizer que nenhum ser humano, por mais importante que seja em uma igreja local, não merece de nenhuma forma ter um grupo em torno dele, um grupo partidário, religioso, filosófico ou qualquer coisa que seja. Porque apenas um morreu pela igreja. Apenas um morreu pela igreja. Em nome de apenas uma pessoa, nós fomos batizados. E não em torno de homens, não em torno de lideranças humanas. Com isso ele está dizendo que Cristo é o único fundamento da igreja. Aquilo que foi dito logo no início em Atos, na seguinte frase: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, que é o que está em Atos capítulo 4, versículo 12. Em seguida, Paulo agradece a Deus por não ter batizado aqueles irmãos. Ele lembra o quanto foi importante ele não ter batizado aqueles irmãos, porque a coisa provavelmente estaria mais grossa em torno dele. Ele diz isso dos versículos 14 ao versículo 15, e ele lembra que batizou apenas Crispo e Gaio e a família de Estéfanas. Em Atos capítulo 18, versículo 8, você vai perceber que Crispo era o chefe da sinagoga de Corinto. Quando Paulo chega e começa a pregação, ele começa sempre pelas sinagogas de onde ele vai plantar uma igreja, e a Bíblia vai lá descrever que Crispo era o chefe. Então aquele homem foi convertido com o ministério de Paulo e foi batizado. Em Romanos capítulo 16, versículo 23, vai citar Gaio, que provavelmente seja essa pessoa aqui como um companheiro, um homem a qual Paulo estava hospedado em sua casa. Então era alguém que com certeza tinha importância na igreja. E Estéfanas, a gente vai ver que ainda vai ser citado nesta carta. Hoje é comum ouvir pastores dizendo assim: quando eu cheguei aqui, ou em tal igreja, tinha tantos membros. Depois passou para tantos. Eu já ouvi pessoas dizendo: eu batizo tantos por ano. E esse discurso, para mim, me parece um pouco que político. Às vezes eu ouço alguns pastores dizendo isso e parece que você está em um comício, onde tem um político falando sobre os feitos que ele realizou naquela cidade como vereador, como prefeito e algum outro cargo. Só que o discurso está em torno de
crescimento numérico dos membros da igreja e também na questão do batismo. Na mente de Paulo, está claro que a sua vocação ministerial não era batizar pessoas. Ele diz isso aqui. Sua missão, ele diz que era anunciar o Evangelho. A ideia é, a sua missão é anunciar algo novo, ou pregar o Evangelho, que são as boas novas de Cristo. E elas são boas novas, eu sempre costumo dizer isso, porque o Evangelho nos lembra de algo velho. O algo velho é, nós pecamos e nós estamos destituídos da presença de Deus. Nós merecemos a condenação eterna, nós merecemos o inferno. E o Evangelho, quando é pregado, vem com essa mensagem dizendo, a tua condição é essa, mas eu tenho uma nova. A nova é que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário e pode livrar você da condenação eterna. Por isso é o Evangelho. Por isso é a boa nova de Cristo. A boa nova nos diz que nós estamos absolvidos. E Paulo disse, a minha missão é essa. Foi para isso que eu fui chamado. Ele prossegue e diz, a sua missão também não consistia em florear os ensinos cristãos aos homens, ou seria transformar os ensinos cristãos mais aceitáveis às pessoas com palavras bonitas. Paulo entende que, se isso fosse feito, o Evangelho perderia o seu significado. Infelizmente, boa parte dos pregadores não tem observado isso atualmente. Costumeiramente, você ouve de alguém dizendo que os pregadores tradicionais falam muito sobre condenação, falam muito sobre inferno. E as pessoas que já vivem com uma carga de problemas não precisam ouvir isso quando procuram uma igreja. E por isso nós deveríamos ser mais, eu diria que, mais ralos. Ou também trabalhar mais questões superficiais. E eu já ouvi de pessoas dizendo, esse negócio de pecado, esse negócio de arrependimento tem que ficar para o futuro. Deixa a pessoa entrar e depois que ela estiver preparada, se fala que ela é pecadora. Eu ouvi esses dias de uma cantora famosa no meio cristão dizendo algo semelhante. Que esse negócio de pecado original, isso é coisa que a religião criou. E ela acha que está fazendo uma grande declaração, uma coisa nova. Pelágio foi considerado herege porque defendia isso já nos séculos iniciais da história da igreja, que não existia esse negócio de pecado original. Paulo diz, a minha missão é pregar o Evangelho. É dizer que o mundo está em condenação, mas eu tenho uma nova. Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário. E quem entregar a sua vida a Ele pela fé, está livre da condenação eterna. Nós não temos como pregar boas novas se não tem uma notícia velha. Nós não temos como pregar o Novo Testamento se nós não ensinarmos para as pessoas que as leis de Deus as condena. Nós não temos como pregar o Novo Testamento se nós anularmos o Antigo Testamento.
Paulo disse: eu fui chamado para isso. Não estou aqui para florear. Capacidade ele tinha. O apóstolo Paulo conhecia todas aquelas escolas filosóficas que existiam. No contexto Grécia. Ele tinha conhecimento profundo sobre filosofia. Você vai ver que em Atos capítulo 17 ele discute com filósofos epicureus e estoicos no mesmo nível. Ele demonstra em algumas citações que faz conhecer filósofos comuns aos gregos. Ele cita isso em Atos capítulo 17. Ele cita também nesta carta de 1 aos Coríntios. Ele cita também quando escreve a Tito, que está em Creta. Mas Paulo entendia que se ele fosse chegar em uma igreja ou chegar em uma comunidade grega e apelar para o conhecimento, ele iria apenas fundar uma escola filosófica. Ou talvez, no máximo, uma seita que misturava filosofia e religião. Paulo vai lembrar, a partir de então, que a gente vai ver na semana que vem, que o conhecimento não pode salvar. Hoje nós vivemos um momento em que as pessoas superexaltam o conhecimento. O conhecimento liberta. E às vezes, isso é dito tanto que as pessoas acham que o conhecimento não apenas liberta num sentido de você conseguir um emprego, de você conhecer como é que funciona a sociedade, mas as pessoas às vezes chegam a pensar que o conhecimento liberta tudo. Que o conhecimento, inclusive, pode nos levar deste mundo para outro, quando este planeta não tiver mais condições em ser habitado. Então, esta frase não se refere apenas no sentido de conhecimento liberta para que você tenha um bom emprego, para que você tenha uma vida melhor e, inclusive, tenha as suas necessidades supridas. Ela tem a ver muito com outras coisas, inclusive com a parte espiritual. Mas Paulo disse: eu me neguei a isso, porque o conhecimento humano não leva à salvação. Somente Cristo e este crucificado. Então, o que é que nós aprendemos aqui? A igreja é exortada a viver em unidade, mas para isso as divisões precisam acabar. O versículo 10 nos diz que há uma unidade desejada. E ela se concretiza quando nós pensamos e falamos as mesmas coisas. Além disso, a unidade tem que ser em torno de Cristo. Se ela for em torno de um homem, a igreja só vai viver em desarmonia. Se nós tivermos preferências o tempo todo por determinadas famílias, por determinadas pessoas da igreja, por determinados pastores, a igreja de Cristo vai continuar do mesmo jeito. Ela precisa estar unida em torno daquele que a salvou da condenação eterna. Antes de nós encerrarmos, eu quero que possamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que nos ajude a praticarmos a Sua palavra. Nosso Deus e Pai, nós agradecemos e engrandecemos o Teu santo nome, a Tua palavra que está exposta diante de nós. E queremos Te pedir neste momento que nos ajude a praticarmos ela em nosso viver diário, como igreja do Senhor. Que a cada dia nós possamos perseguir a unidade desejada, que é declarada no versículo 10. E que possamos também rejeitar as divisões, principalmente aquelas que estão em torno de determinadas lideranças. Que a cada dia o nosso verdadeiro mestre seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te pedir por aqueles que ainda não te conhecem, que acabaram de ouvir a tua palavra, que eles sejam impactados e transformados por meio dela. E que a cada dia
haja unidade em tudo aquilo que eles fizerem, a começar por suas famílias, e que também haja rejeição de toda e qualquer intriga que porventura faça parte do viver diário deles. Que se rendam a Ti, que a Tua palavra seja propícia em fazê-los meditar e serem transformados por meio dela e viverem a partir de agora em novidade de vida na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês, dê uma semana em sua presença. Nós ficamos por aqui e brevemente nós estaremos, mais uma vez, dando continuidade na exposição deste livro que eu acredito que tem muito ainda a nos dizer. Neste momento eu estarei passando a palavra ao Ministério de Música, que estará cantando ao Senhor. Hino 212 do Inário para o Culto Cristão. Ó Senhor, vem me dirigir. Quero buscar e pedir ao Senhor do seu Espírito e seu amor, e na palavra vou refletir, pois suas ordens eu quero cumprir. Ó Senhor, vem me dirigir com fervor, quero te seguir para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar. Quero louvar e ouvir o Senhor, o seu Espírito libertador. Todo pecado já confessar, tudo que tenho lhe dedicar. Ó Senhor, vem me dirigir com fervor, quero te seguir para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar. Quero falar e seguir ao Senhor, ao seu Espírito Consolador. No seu trabalho vou investir e só a Ele amar e servir. Ó Senhor, vem me dirigir com fervor, quero te seguir para hoje e sempre te honrar e seu amor ao mundo mostrar. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que tenhamos uma semana muito proveitosa, sempre testemunhando do amor de Jesus. Um abraço a todos, amados.